Bom dia a todos os queridos e amados irmãos e ouvintes. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir este vídeo. É mais um vídeo aí que vai estar nas minhas plataformas, tanto no meu Instagram, Ivanei Barbosa, iniciais de evangelista. Amém? Evangelista Ivanei Barbosa. Ivanei Barbosa é o nome do meu Instagram. E tenho também o meu canal que encontra-se lá no YouTube, que é o canal Livres para Adorar. Amém? Mais um vídeo que vai ser colocado lá. Um pedacinho desse vídeo eu vou colocar no meu Instagram. E também eu tenho meus vídeos de 1 minuto que eu estou gravando no TikTok Ivanei Barbosa. Me siga lá também no meu TikTok, amém? E também me ajude com a obra missionária, me ajudando a levar a palavra de Deus, compartilhando, enviando aí os seus contatos e mandando oferta missionária para me ajudar nessa trajetória, nesse trabalho que eu estou fazendo. Eu sou Ivanei Barbosa, sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, diácono, missionário, evangelista, pastor missionário. Querendo o homem ou não, querendo Satanás ou não, querendo os invejosos ou não, eu sou um pastor missionário itinerante, qual eu tenho um ministério que ainda não foi oficializado, mas eu creio que futuramente, com a ajuda de Deus, eu estarei oficializando o meu ministério, que é Igreja Livres para Adorar, amém? Até que nenhum pastor presidente me chamou, fez proposta, eu fazer parte de alguma convenção, eu estava ligado na convenção da IADERN, estava ligado na Assembleia de Deus, me desliguei da placa, mas continuo ligado aqui em Cristo, continuo ligado na palavra e continuo dando bom testemunho, cuidando bem da família e levando a palavra de Deus para quem quer ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a vocês todos, as igrejas. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero aqui mostrar 5 atitudes que nós, como obreiro da casa de Deus, não devemos praticar. São muitas, mas eu escolhi apenas 5 para que o vídeo não venha ficar muito longo, muito comprido. E eu quero deixar aqui um texto como base, amém? Que encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. É um texto bem conhecido, bastante bem conhecida, mas as pessoas, irmãos, não entendem por que Tiago falou isso, por que Tiago está nos orientando, a nós pedir isso a Deus, que é sabedoria. Então, em Tiago capítulo 1, versículo de número Tiago capítulo 1, versículo de número 5, olha o que está escrito. Está aqui, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se entre vós falta sabedoria, peça a Deus, e Deus lhe dará, e não passará em rosto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tirar aqui o chapéu que o calor está grande, irmãos. Você aí na sua região, mas aqui o calor aqui chega a quase 40 graus, 37 graus, 38 graus. É muito quente aqui a região do Seridó, o Ras Novo, Rio Grande do Norte. Estou vendendo minha casinha, porque eu quero sair daqui. Aqui, irmão, não tem meio de vida para mim. As portas aqui se fecharam. Alguns cortaram as asas do meu ministério. Eu sempre costumo, quando eu me lembro dessa passagem,
e José, né? Significa muito a minha pessoa em algumas áreas, né? Do que eu estou passando, estou enfrentando, que é rejeição. Lá em Tiago, né? Como eu já falei aqui, para a gente poder exercer a fé inteligente, para a gente poder ser usado por Deus, nós temos que pedir de Deus sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, nós temos que ser manso e humilde de coração e aprender com Jesus, né? Mateus, capítulo de número 11, o versículo 29, Jesus disse lá: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Amém, irmãos? Então a gente tem que aprender com Jesus. E falando em relação a respeito da liturgia do culto, né, em relação a respeito sobre o holograma, né, de um culto, a igreja, cada igreja ela tem a sua hierarquia, né, ela tem as suas regras, mas as pessoas elas são inclinadas mais, né, para aprender e obedecer mais as regras da igreja do que isso aqui, irmão, que é a palavra de Deus. Quem você está obedecendo mais? A palavra de Deus ou meia dúzia, ou até quem sabe uma dúzia de costumes, de pinos, de ditadura, né? Porque tem igreja que é uma ditadura, irmão. Tem uma igreja que na realidade você está ali, você não está ali para servir, você está ali como escravo, você não é um servo, você não é liberto, você é escravo do sistema da igreja. Então, eu estava nessa madrugada orando e Deus me mostrou que a igreja está perdendo batalha na terra, por causa de ter se envolvido em política, ter deixado política entrar dentro da igreja. Está deixando entrar o mundo todo, o mundo está entrando a cada dia dentro da igreja, o mundo está mudando a igreja. Existe igreja moderna, igrejas que as pessoas não querem deixar, né, a vaidade, não querem deixar a sensualidade, a lasciva, né? Não quer deixar a lasciva. Mulheres de roupa colada no corpo, isso é lasciva, irmão e minha irmã. Amém? Homens com calça de cowboy, aquelas calças ligadas que só que usam são os cowboy, né? Os vaqueiros, os que estão aí nas vaquejadas. Você pode olhar os cantores sertanejos, pode olhar as calças deles cortado na coxa, mostrando as coxas. Mulheres de short com corte no short dela, na calça. Quando ela abre assim um pouco a perna, dá pra ver até a cor da calcinha, dá pra ver as partes íntimas, né, da mulher. Ela é vista através desse short ou de uma calça rasgada, as coxas, mostrando uma parte das coxas do lado de fora, né? E muitas delas usam esse tipo de calça nos púlpitos de algumas igrejas, que eu já vi em vídeos, né? Existem vídeos aí nas redes sociais rolando aí, roupas roqueiras, né? De pessoas roqueiros, né? Nada contra os roqueiros, nada contra as pessoas que seguem uma cultura, né? Uma tradição. Só que se você segue a igreja que é de Cristo, se a igreja é de Jesus, você tem que seguir os costumes que foi oposto ali, determinado, ditado, né, pelo seu líder, pelo rock membro, porque a igreja ela não pode cobrar de alguém. Se alguém é congregado ou é visitante, não pode ser cobrado dessas pessoas, porque essas pessoas ainda não pertencem ao corpo de Cristo, né? É só apenas membro ali, é só apenas ali, na realidade, congregado, né? Ainda não se tornou membro ainda do corpo, né? Então essas pessoas nem podem cobrar nada da igreja, nem a igreja pode cobrar nada dessas pessoas. A igreja ela é aberta para todos, mas aqueles que fazem parte da membresia da igreja tem que ter regras, como tem lá na Marinha, como tem lá na Aeronáutica, né? Como tem lá no Exército, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Civil, Polícia Federal, né? Na área da educação, da segurança, da ciência, da saúde, né? na área jurídica, né? Na área
política, né? Em cada área que você for lá, você vai ver, vai existir um padrão, né, de regulamento, de costumes que tem que ser colocado, né? A ética, ela tem que existir em todas as áreas na nossa casa, né? A gente temos que ter éticas com os vizinhos, né? Se alguém está com som, o som tem que estar baixo para não atrapalhar, não incomodar o nosso vizinho, né? Tem que colocar só para nós, não é obrigado. Eu estou ouvindo uma música, como eu coloquei o som aqui, vai ficar como fundo, né? E eu colocar ele alto, eu estou obrigando as pessoas a ouvir o que as pessoas não querem ouvir, mesmo que seja música falando de Deus, né? Mesmo que seja música gospel, né? Música religiosa, mas a gente temos que ter prudência, temos que ter sabedoria. E dentro da igreja, irmão, 5 coisas, né, que não pode acontecer no momento do culto. Primeiro, aí eu vou entrar nessa questão para vocês entenderem, amém? Que não pode. Primeiro, irmãos, na hora que você entra dentro da casa de Deus, tem outro texto aqui, ó, que eu vou mostrar aqui. Está aqui, Eclesiastes capítulo número 5 e o versículo de número 1 e 2, né? Diz assim: quando entrarem na casa de Deus, ou em outra versão, na casa do Pai, né? Ou do seu Pai, amém? Guarde os seus pés e fique calado. Escute mais, fale menos, porque é melhor ficar calado de que estar falando palavras top, né? Aquelas palavras que é pelo cotovelo, né? Palavras sem sentido, né? Para que não venha falar palavras desordenadas, palavras que não tem nada a ver com o conteúdo que está sendo administrado naquele momento. Quer dizer, que eu e você temos que ficar calado. Aí no 3 diz aqui, ó: é melhor que fique calado para aprender, que é melhor nós ouvir de que prestar sacrifício de tolo. Irmãos, isso é forte, né? Eclesiastes capítulo 5, né? Então, irmãos, tem muita gente prestando sacrifício, né? Estão aí dando sacrifício que indo na frente de Deus, né? Como diz o ditado velho nordestino, né? Colocando a carroça na frente dos bois, dando um passo maior do que a perna, falando pelos cotovelos, parece que bebeu água de chucai, né? É o ditado popular, né? Do Nordeste, né? Os nordestinos, nós como nordestinos, a gente temos o costume de falar esses palavreados, né? Então, cada um tem que ficar no seu quadrado, cada macaco no seu galho, irmão. E quem fala demais dá bom dia a cavalo. E nós temos que crescer para cima, não para baixo. Porque tem gente que só cresce para baixo, igual rabo de cavalo. Temos que crescer para cima. Amém, irmão? Então, voltando aqui para o trabalho do culto racional, 5 coisas entre tantas, amém? Que a gente não deve cometer. E infelizmente eu vejo essas infrações acontecendo o tempo todo. Isso se chama infrações, irmãos. Ou você está pensando que essa palavra infrações é usada só em trânsito, em relação sobre trânsito, sobre dirigir ou pilotar uma moto ou dirigir um carro? Não, irmão. As infrações, ela também é praticada em todas as áreas que você imaginar. Por isso que lá no livro de Provérbios 28, versículo 13, está escrito que é aquele que encobre as suas transgressões. Amém? Então, irmão, a gente temos que ter cuidado para não estar acumulando pecado, está encobrindo, né, pecado, está transgredindo a lei de Deus. Amém? E primeiro ponto, irmãos, eu vou falar pelos ombreiros, começando no altar para você entender melhor. Eu vou tirar até o óculos aqui, né? Porque tirando o óculos você vai poder ver melhor os meus olhos aqui, ver a minha cara, essa cara feia aqui.
Vamos lá, irmão. Primeiro ponto que nós não devemos. Isso aqui é para os ombreiros primeiro. Primeiro é para a liderança. Primeiro é para a diretoria da igreja. Primeiro é para quem é membro, para quem tem cargo dentro da igreja. Amém? Depois aí eu falo das pessoas que estão na igreja. Eu vou falar 5 coisas do altar, que não pode cometer, né? Não pode ser cometido, né? Não pode ser praticado no altar. Depois aí eu falo da igreja, eu acrescento mais umas 5 também. Então no caso vai ser 10. Isso aqui é um pequeno estudo, né, que eu estou dando aqui de ética, o estudo ético. Ou você sabe o que é ética, meu irmão e minha irmã? Você sabe o que é ética, sabe? Então presta atenção. Se você não sabe, então fique quietinho aí calado, escuta o vídeo até o fim para aprender. Amém? Seja humilde, escuta a palavra que vai ser falada aqui. Amém? Não pode, irmão, sentar no púlpito com a perna encruzada. Isso é falta de ética. Um ombreiro sentar e encruzar as pernas, irmão. Isso não é bom. Isso passa uma imagem para quem está lá, né, no seio da igreja, na nave da igreja, principalmente aquelas pessoas que não são crentes, que estão visitando, né, que é apenas congregado, que não conhece aqui, ó, não conhece Bíblia, não conhece também ética, né? Você está sentado lá. Isso serve tanto para quem é homem e para quem é mulher, irmão. As mulheres de saias, quando a saia é daquelas bem comprida, que vai até embaixo, né, tudo bem. Mas quando é uma saia que ela é acima do joelho, a madame lá, a esposa do pastor, ou a irmã que está lá dirigindo a primeira parte do trabalho, senta lá, cruza as pernas no altar. O altar já é meio alto, né? O púlpito ali é alto. A pessoa que está lá embaixo vai ver a parte das pálpebras, né? Da irmã, se a irmã estiver sentada normal. E se ela estiver sentada, encruzada as pernas, vai ver as colchonas da mulher, né? Vai ver lá. E isso é feio, isso não pega bem. Para a mulher que é uma mulher de Deus, não pega bem sentar dessa maneira. Então, assim, se você está escalada, minha irmã, o conselho que eu dou a você como pastor missionário, como evangelista e diácono que sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, veja o tipo de roupa que você veste para poder estar lá no altar. Porque você vai ficar, você está achando que está bem, mas tem alguém ali usado com espírito de pombagira, com espírito de prostituição, olhando para você e lhe desejando as suas pernas, desejando suas partes íntimas, desejando o teu corpo. Então você tem que ter muito cuidado, mulher de Deus. Veja a maneira como você se comporta. É importante você sentar e cruzar as pernas. Isso é até um estilo bem ético. Isso é um estilo bem educativo. Mostra que você tem postura, que você é bem educada. Mas outras pessoas olham e já vê você diferente. Não vai ver você ali como uma mulher de Deus. Vai ver você ali como uma prostituta. E você está ali, você tá se mostrando, você quer aparecer, você quer apresentar o que você tem de mais bonito em você. O corpo é para mostrar para o seu esposo, não é para a igreja. Quem está lá embaixo, está sentado ali, não vai se levantar para dizer, irmã. Muitos pegam a Bíblia, essa Bíblia aqui, né? Guarda seja Deus. Aí usa a Bíblia, né? Pega a Bíblia e coloca no meio das pernas, né? Coloca no meio das pernas, irmão. Coloca e bota na frente, ou bota assim ou bota assim, né? Nas pernas e cobrindo, fazendo da Bíblia um pedaço de tecido, entendeu? Então é perigoso, é muito perigoso acontecer isso. Não deve acontecer, tem que evitar que isso aconteça no púlpito. As irmãs que dirigem ali o trabalho, né, que foi escalada ali para fazer a primeira parte, é um culto de senhoras, né, e ela não está adequadamente bem vestida, e compostamente está bem vestida, né? Estão com a roupa, com a saia muito colada, é a tal da saia chiclete, colada demais no corpo. Cada uma passada que dá, irmãos, fica puxando para baixo,
Tá puxando o quê? O que é que tem para puxar ali? Se puxar a saia ela vai crescer, o tecido vai crescer, você puxando, meu irmão. Então você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que olhar, você tem que ver aonde você está. Você não está na sua casa. Na sua casa você pode usar até um shortzinho. Dentro da sua casa, você está de porta fechada, você pode ficar até de calcinha e sutiã. Você pode ficar até com um bibidó, né? Aquelas roupinhas fininhas que usa, né, para dormir. Você está dentro da sua casa. Mas você ir para a igreja, você tem que colocar um vestido bem alinhado e composto. Não é vestido ligado, colado. A saia ela tem que ser abaixo do joelho. E de preferência saia de tecido grosso. Não precisa ser só jeans. Tem de tecido que não é jeans, né? Agora, cuidado para não usar aqueles tecidos de chita, né? Uns tecidozinhos que é fino demais, principalmente branco, né? Que você coloca aí a sua calcinha, dá pra ver a cor da calcinha, vai dar pra ver o desenho do bumbum, porque a saia tá ligada demais no corpo. E isso é horrível, meu irmão, pra você. Isso queima o ministério, queima. Você perde o respeito das pessoas. As pessoas vai passar ali não lhe respeitar. Principalmente as pessoas que não conhecem Bíblia, que estão ali no nosso meio, que estão nos visitando, né? E você se vestindo igual como uma Jezabel, igual como uma prostituta, com blusa decotada demais, roupa muito colada no corpo. Aprenda a se vestir, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Isso é um conselho, uma orientação que eu estou dando a você aqui. Procure ver se o seu guarda-roupa, você só tem roupa, já está praticamente perdida a roupa. Já era para você ter doado para uma irmã com um manequim, né? Daquela roupa que não cabe mais em você, está colada. Você criou um pouquinho de peso, né? Ficou um pouquinho mais gordinha. Aquela roupa já está perdida para você. Doa para uma irmã mais magra, né? Mais franzininha. Compre uma roupa mais grossa, mais larga, mais composta. Coloque em seu corpo, se vista como uma mulher de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo, né, é templo e morada do Espírito Santo, irmão. E na hora de você comprar a roupa, presta atenção à fábrica, a etiqueta, né, da camisa. Qual foi a fábrica que fabricou? Quem é o dono da fábrica? Presta atenção, porque você pode estar comprando roupa que foi consagrado. Foi consagrado num Exu, né? Foi consagrado no Quibanda, na Mata Virgem, foi consagrado em um terreiro, né? Terreiro de Macumba. Tenha cuidado com as roupas que você compra para usar também, meu irmão e minha irmã. Amém? Esse é o primeiro ponto. Isso aqui é uma orientação que eu estou dando para quem está no altar. Já, calma, tenha paciência que já eu vou falar a da nave também da igreja. Então no púlpito, a pessoa tem que se comportar como servo, não como senhor. Você tem que se comportar, né? Compostamente, adequadamente, civilizadamente. Você tem que ser civilizado, né? Você tem que ser, você tem que ter afinidade, você tem que ter etiqueta, você tem que ter ética, né? Você tem que ter um padrão de comportamento que as pessoas na igreja olhar para você e dizer: olha, rapaz, olha a esposa do pastor como se veste, eu vou me vestir também igual a ela. Mas tem o exemplo, você quer seguir o exemplo de uma mulher de Deus, é só olhar para a esposa do pastor. Se a esposa do pastor estiver usando roupa colada, todas as irmãs dentro da igreja vai querer usar roupa colada também. E aí cabe ao pastor, que é o sacerdote da igreja, o anjo da igreja, orientar a sua esposa, comprar roupas decentes para ela, para que ela possa ser modelo na igreja, para que outras servas de Deus, outras irmãs que estão na igreja, possam seguir o padrão, né, da roupa que a esposa do pastor se veste, porque ela tem que ser exemplo ali para as outras irmãs da igreja. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Esse é o primeiro ponto. Eu disse que é 5, né? Eu não vou mastigar nem puxar todo o pano de fundo aqui, cada um ponto desse que eu falar, porque senão o áudio aqui ele vai ficar aqui umas 2 horas. Mas eu estou resumindo, eu vou procurar resumir no máximo para vocês entenderem que são pontos negativo que vai causar problema ministerial futuramente lá na frente, né? A sua igreja ela vai ficar sendo vista como uma igreja mundana, uma igreja carnavalesca, né? Nem pode ser periquitada demais,
nem pode ser também muito cafona. A igreja ela tem que ser moderna, tem. Agora dentro de um padrão ético, com equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Segundo ponto, os irmãos ou as irmãs que estão no altar não podem ficar conversando no momento do culto, né? O tempo todo, porque os que estão lá na nave da igreja estão observando, estão olhando para o altar e estão vendo vocês falando um com o outro. E isso não é bom, irmãos. Isso é falta de ética. Amém, irmãos? Não faça isso na sua igreja, no momento de culto. Ou você fica... outra coisa que eu vejo, eu já vi muitas vezes, né? Na hora que começa o culto, o ombreiro ainda está lá de joelho orando. Isso não pode, irmão, acontecer isso. Tem um momento, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, vamos lá, Eclesiastes. Isso aqui é um estudo de ética, né? Ministerial que eu aprendi, estou apenas compartilhando com vocês. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo de número 3, né? Há tempo determinada, ou em outra versão diz determinado, né? Para todas as coisas. Amém? Em cima da terra e debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. Irmão, só até aqui, só para você entender. Amém? Louvado seja Deus. Há tempo determinado, há tempo para todas as coisas, né? Em cima da terra e debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. Então, irmãos, chegou o momento de culto, a liturgia, né, continua ali, o holograma, né, a distribuição ali das oportunidades. Quem está no altar tem que estar todo mundo sentado, tudo por igual, irmãos. Sentado de uma maneira certa, não de uma maneira atravessada. Outros botam uma perna no norte, outra lá no sul, né? Não pode, irmãos, ficar conversando. Presta atenção no culto, presta atenção às pessoas que já estão na igreja, os que estão entrando. Na hora que você observar, né, a igreja ela tem que ter pelo menos 4 diáconos, ou se não 4 auxiliares, para estar auxiliando o povo, recepcionando o povo. O povo vem chegando e a pessoa vai chamando, vem cá, aqui tem uma cadeira aqui, senta aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A igreja ela tem que ter um padrão de um acolhimento bem social. A igreja tem que ser social também, amém? Então, irmãos, se não tiver alguém lá embaixo recepcionando, desça do púlpito, vai lá e ajude-o. Vai lá, ajuda aquela pessoa lá que está chegando, né? Se comportar ali, sentar ali, né? Dar um conforto ali àquela pessoa que está chegando, que vai para ouvir a palavra. E não fale ao lado do seu irmão, sua irmã, sua esquerda, sua direita, para vocês que estão no altar. Eu estou falando aqui, eu ainda estou aqui no altar, viu? Para vocês que estão no altar, não converse nem na esquerda e nem na direita. No momento, fique em espírito, fique ali em oração, sentado mesmo. Não precisa ficar de joelho. O momento que o pastor disser assim, irmãos, vamos tirar um momento de oração aqui de 10 minutos, né, 15 minutos, ou 30 minutos, ou 40 minutos. Vamos aqui dobrar o joelho e orar. Aí é o momento de você dobrar o joelho e orar, meu irmão e minha irmã. Amém? Apesar que tem algumas igrejas agora que as orações são só 5 minutos. 5 minutos de joelho, 10 minutos no máximo. Todo mundo já está se levantando. E as pessoas quando se levantam não tem aquela levantamento ali com educação. Um já vai logo pro banheiro, outro já vai para bebedouro, outros fica no celular, uns vai lá pro lado de fora da igreja. É aquela bagunça, é aquela agitação, aquele zum 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 dentro da casa de Deus. E isso impede do Espírito Santo operar, trabalhar naquele lugar. Amém? Terceiro lugar, irmãos. Você não pode estar com o celular o tempo todo no púlpito sentado, no seu Facebook ou no seu Instagram, olhando no canal do YouTube, no TikTok, né? As mensagens que estão vindo, ou enviando mensagem. No momento que um cantor ou uma cantora está cantando ali, o grupo de senhoras está louvando ali o hino, o coral das crianças, dos jovens, né, das senhoras. Aquele momento ali é um momento de adorar, é um momento de estar ali na presença de Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Não pode, irmãos, ficar, desliga esse celular, não pode ficar usando o celular nesse momento. É falta de ética, amém, irmão? Não faça isso, porque as pessoas que estão lá na nave da igreja estão vendo e vai querer fazer também.
Entendeu, irmãos? Então vocês que estão no altar, vocês é exemplo. Vocês têm que dar um exemplo para os que estão na igreja, no seio da igreja. Amém? Quarto lugar, não pode, irmãos, estar em nenhum momento, principalmente no momento do culto e principalmente na administração da palavra, quando o pregador assume a tribuna para pegar sua Bíblia, né, e ali pedir para que todos, com a permissão do pastor, outra coisa, o pregador ele tem que ter ética nesse momento, ele não pode falar no microfone, com a permissão do nosso pastor, do seu pastor aqui, né, eu gostaria, se o pastor permitir, né, eu gostaria que a igreja ficasse em pé, falando no microfone. Não pode, irmão, isso é falta de ética. Não pode você falar essa palavra no microfone. Você tem que falar no pé do ouvido lá do pastor. Você tem que chegar perto lá do homem de Deus, né, do anjo da igreja. Meu pastor, eu posso pedir para a igreja ficar em pé? Você tem que fazer essa pergunta só para ele. Você não pode falar no microfone, é falta de ética, meu irmão. Amém? Aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Amém? 5. Não pode, irmão, no momento da pregação, viu? Você ficar com a Bíblia aberta, lendo em outro texto, já que o outro texto é o pregador que está pregando aqui e você está em outro canto lendo uma palavra que não é a palavra, a não ser que você esteja com a Bíblia aberta acompanhando a mesma palavra, a palavra que o pregador ou a pregadora está trazendo. Amém, irmãos? Se você estiver com a Bíblia aberta acompanhando o texto, né, que ele falou ali, que ele leu, ou ela, né, leu, independente que seja um pregador ou uma pregadora, né, um homem ou uma mulher, esteja ali naquele momento ali da palavra, trazendo ali uma reflexão ou trazendo a pregação, é bom você estar com a Bíblia aberta, ou então você pega o seu celular, que o bom mesmo é nem pegar o celular para ver a Bíblia que está no celular. Bom mesmo é a Bíblia de papel. Hoje, a gente vê hoje, a modernidade, há uma modernidade muito grande dentro da igreja. Tem igreja por aí que não estão usando a Bíblia mais no púlpito não, agora é um notebook que é colocado no púlpito. Aí tem um telão lá, onde passa os versículos, e o pregador está com o celular na mão, lendo a Bíblia no celular, passando lá no telão, né? E tem um notebook, ou um tablet, às vezes, né? Um tablet. No púlpito não está uma Bíblia dessa, que deveria estar, mas não está. Isso causa um desconforto para o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. Então, irmãos, invite em cometer, né? Invite, está muito quente aqui, irmãos, não sei aí. Invite, irmão, em nome de Jesus. Invite a você fazer dentro da igreja esses tipos de atitude, esses tipos de comportamento, né? É um comportamento ético, é antiético, né? A gente tem que ter ética. Eu sou um semi-analfabeto, mas o Espírito Santo ele está me dando luz, entendimento na minha mente, no meu coração, está me ensinando como a gente deve adorar o Senhor. A gente não devemos adorar a Deus de qualquer jeito. Você chega diante de um juiz, vá diretamente com o juiz e chame ele de você para ver o que acontece. Chegue de bermuda na frente de um juiz para ver o que acontece. Ele manda na hora dizer: se retire, por favor, vá em casa, põe uma calça e depois venha que eu te atendo. Porque aquele ambiente ali não pode entrar de bermuda. Mesmo assim a igreja, irmão. Tem igreja por aí que os irmãos jovens já entram de bermudão. E quando não é bermudão, é uma calça rasgada, com um bocado de corte nas coxas, né? Não é só as mulheres não, os homens também estão indo na mesma onda. Trazendo, irmão, o estilo roqueiro para dentro da casa de Deus. E algumas casas pintando de preto. Para ver se os jovens conseguem se adaptar no lugar, do jeito como ele está adaptado lá no mundo, está adaptado também dentro da casa de Deus. O líder da igreja, o pastor,
né, adaptando, atualizando algumas coisas, trazendo algumas coisas do mundo para dentro da igreja, para que segure o jovem dentro da igreja. O que adianta a gente ir para o evangelho não entrar dentro da gente, irmão? Não adianta, tem que ter mudança. Jesus disse: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Venham todos, né, que estão cansados. Venham do jeito que está, mas não é para ficar da maneira que veio. A gente tem que ir para a igreja. E a igreja, ela tem norma, ela tem padrão, ela tem a hierarquia dela. Não é a política, né, daquela igreja, não é a política da sua casa. Aonde na sua casa lá você fala o que quer. A casa de Deus não é uma casa, não é a casa de Mãe Joana, não é um cabaré não, irmão. A casa de Deus não é um cabaré não. Hoje a gente vê acontecendo coisas que eu digo: Senhor, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está perdendo batalha. Nessa madrugada Deus falou para mim no meu coração: muitas igrejas já fecharam e muitas ainda vão fechar. A igreja brasileira, ela perdeu a consciência cristã, ela perdeu a ética, perdeu o pudor, o respeito, até pela própria palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela está sendo desrespeitada em muitas igrejas. A palavra de Deus, ela não está sendo respeitada da maneira como está, porque não pode aumentar um tio e nem tirar, irmãos. E tem muitas igrejas por aí reventando um evangelho, trazendo um evangelho adulterado, falso, um evangelho prostituído, um evangelho deturpado, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, irmão. Temos que ter cuidado com essas igrejas. São igrejas apóstatas, tá? São igrejas, irmãos, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. É a igreja do homem. O homem lá é que manda. Aqui só prega quem eu quero, só louva quem eu quero. Aqui quem manda sou eu. Só falta dizer assim: glória a eu, louvado seja eu. O Espírito Santo está lá do lado de fora, irmão. Amém? Vamos falar sobre 5 coisas que não deveria, mas infelizmente está sendo praticado, está acontecendo dentro da casa de Deus, mas não poderia acontecer, mas infelizmente está acontecendo, mas não era para acontecer. 5 coisas, entre tantas eu escolhi 5 também, depois que eu ter falado aí sobre o altar, das coisas que não pode ser cometido, né, praticado lá no altar. Agora eu vou falar no seio da igreja. Primeiro, quando você entrar dentro da casa de Deus, é como diz Eclesiastes capítulo 5, guarde teus pés, né? Guarde os seus pés na casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é a sua casa não. A casa de Deus não é um cabaré não. A casa de Deus tem que ter respeito, amém? Então você tem que chegar comportado, se sentar direito, amém? Segundo, não fale com o seu vizinho à sua esquerda e à sua direita. Presta um culto racional ali durante aquela hora e meia. Irmão, nós temos um dia todinho, mais de 8 horas, praticamente 10 horas, né? A gente tem uma hora e meia só, 2 horas. Tem igreja por aí que é 2 horas de culto. Tem igreja por aí, irmão, que eu já vi na internet, que é 4 horas de culto, 3 horas de culto, mas em outros lugares. Mas aqui mesmo na região do Siridó, em Currais Novos, os cultos mais estendidos que tem aqui é de 2 horas e meia de culto. Outras igrejas é 2 horas, tem outras que é 1 hora e meia, e tem outros cultos que é só 1 hora de culto, né? Então, irmãos, a gente temos que pegar esse tempo que tem, entrar, sentar, desligar o celular, amém? E não falar da vida alheia. Primeiro lugar, desligar o celular. Segundo lugar, não estar comentando, né, assuntos ilícitos, né? Ou falando da vida alheia, olhando quem está chegando bem vestido ou mal vestido. Um dia desse eu fui visitar uma pessoa e a pessoa disse: irmão, pastor, eu não vou à igreja, porque a igreja o povo olha para mim de cima para baixo. Olha para mim a sandália que eu estou, a roupa que eu estou, e eu fico ali desconfortável, eu fico ali com vergonha, pastor, eu fico sem jeito. Aí eu pego e não vou, porque as pessoas, em vez de estar sentadas ali para ouvir a palavra, ouvir o louvor, receber a oração, está ali olhando quem está bem vestido, ou conversando um com o outro, e outros pegando celular, mandando torpedo, né? Mandando mensagem, recebendo mensagem, conversando ali no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na internet, está ali
desligado, irmão. O corpo está dentro da igreja, mas está desligado do trono lá, do trono, do púlpito, né? Do altar, porque é de lá que vem a nossa bênção. A bênção vem de lá, vem do altar, aonde está sendo levada a palavra ali de profecia, a palavra ali de revelação da palavra, né? Palavras proféticas, palavras remas, né? É ali aonde a gente recebe a palavra para poder no outro dia a gente seguir aquela palavra e não errar tanto, não pecar tanto. A gente vai para dentro da casa de Deus é para aprender a ser mais cristão, aprender a ser mais crente, né? Amém, meus irmãos? Então a gente precisa entender isso, porque se nós não entendermos, irmãos, nós nunca vamos sair da terra. Nós vamos ficar o tempo todo dentro da casa de Deus, igual como criança, como menino. E o apóstolo Paulo disse que quando era criança, ele agia como criança, mas como ele agora é adulto, ele tem que agir como adulto. Eu e você temos que agir como adulto, irmãos. A gente temos que saber como adorar a Deus quando entrar na casa de Deus. Amém? Quarto lugar, você está dentro da casa de Deus, irmãos. Você tem que estar ali para ouvir a palavra, guardar no seu coração e praticar. Amém? Em quinto lugar, você entra dentro da casa de Deus, você sentou, antes de começar o culto, vá lá, vá no banheiro, vá no bebedouro, né? Como eu já falei, desliga o celular, né? Invite a falar com as pessoas, foque ali, senta ali, fique concentrado no que vai sair do altar. Amém, irmãos? Usa a ética. Amém? Procure a manter um padrão, né, de cristão. Vai com uma roupa melhor que você tiver na sua casa. Vá bem vestida, bem vestido, né? Porque você está cultuando, você vai cultuar ali o homem, não, você vai cultuar a Deus. O culto ali é para Deus, é um culto racional. Amém, irmãos? E nós não devemos ficar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando de cristão. Satanás não brinca de ser Satanás, não, irmão. Tenha cuidado. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a casa de Deus. Não faça da casa de Deus como a sua casa. Muito pelo contrário. Da maneira como você é na casa de Deus, seja também em sua casa, fazendo o culto doméstico, o devocional, né? Amém? Chamando a família para orar, louvar a Deus, ler uma palavra, orar. Faça a sua casa a extensão da igreja. Amém, irmãos? Porque a família unida, a igreja unida, a sociedade unida jamais será vencida. Amém, irmãos? Procure entender como é que você deve fazer para que Deus possa ouvir a sua adoração, a sua fidelidade, o teu caráter. É o que vai fazer as portas se abrir. Então aprenda a se comportar, aprenda a se vestir e fique vigiando no que você escuta, no que você está vendo e no que você está falando. Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Que Deus o abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero deixar aqui um versículo para fechar aqui com chave de ouro. Oséias, Sofonia e depois Oséias, amém? Sofonia, capítulo 1, versículo 18. Nem o seu ouro e nem a sua prata vai te livrar você no dia do furor de Deus. Quer dizer, da ira de Deus, quando vier sobre a terra, não vai livrar o seu dinheiro, o seu ouro, sua prata, a sua posição, não vai te livrar se você não tiver com a sua vida no altar, se você não tiver em obediência na palavra de Deus, se você não tiver com a palavra de Deus no seu coração, o que você tem, a sua posição econômica, financeira, né? O seu grau de estudo, né? Os seus canudos, os seus diplomas, certificado, anéis no dedo, carrão importado, casa, mansão, nada disso vai impedir, irmãos. Nada disso tem valor diante de Deus. Você não vai comprar Deus. Você pode comprar o silêncio de alguém. Teve um homem na Bíblia que a rainha, né, queria comprar o silêncio. Na realidade, um homem não, tem outros dentro da Bíblia, né? João Batista e Elias. Pode estudar a história dos dois que você vai ver. Jezabel queria calar a boca do profeta Elias, como calou de 450 era comprado por ela. E esses 450 falavam o que ela queria.
Em contrapartida ali, né, João Batista queria calar, e tentaram calar, cortaram a cabeça dele, mas as palavras que ele já tinha falado antes, perneia, está escrito na Bíblia até hoje, não, que serve de lição para nós, amém? E aqui no livro de Oséias, né, Oséias capítulo de número 6 e o versículo 3, amém? Prosseguemos e prossegamos a conhecer o Senhor. Quer dizer, a cada dia, todo dia temos que prosseguir, temos que andar, temos que avançar, a cada dia conhecendo o Senhor, amém? Então, irmãos, conheça Deus. Não é só fazer como Jó chegou a dizer ali em Jó 42, né? Eu só ouvia falar desse Deus, mas hoje eu conheço esse Deus. Jó disse que ele conhecia, depois de tanta luta, de prova que ele passou, de perca, né? Perca na saúde, perca dos filhos, dos bens, né? Mas ele ficou firme e Deus deu vitória a ele, porque ele não murmurou. Tudo que acontecia com ele, ele dizia: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você quer ir para a casa de Deus, vá, mas aprenda a saber adorar. Aprenda a respeitar o momento de culto, porque você não está cultuando o homem ali, não. Você não está cultuando ali a Satanás, não. Você está cultuando ao Deus, o Eterno, ao Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você está cultuando a Jesus. Você está cultuando a Deus. Você está lhe adorando em espírito e verdade. Então você tem que deixar as manias, os costumes que você tem em casa. Deixa em casa. Não leve para a igreja. Se comporta de uma maneira certa, como homem, como mulher de Deus, porque o povo está vendo. No livro de Hebreus capítulo 12 está lá escrito que há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor, nos vendo, nos observando. Vamos imitar aqueles homens antigos da Bíblia, lá no Antigo Testamento, como eles se vestiam, se comportavam, e a maneira que eles entregavam o sacrifício a Deus. Vamos adorar ao Senhor Jesus de uma maneira certa, para que o céu devolva aquilo que nós temos o direito, né? Para que o Espírito Santo de Deus ele venha, né, distribuir os novos dons para nós. Vamos entrar dentro da casa de Deus da maneira certa. Pare de ser religioso. Deixa a religiosidade de lado, irmãos. Seja apenas um cefeiro, seja apenas um adorador. Amém? Agora, adorador de Cristo, não é adorador de placa de igreja. Porque eu digo e sempre eu vou dizer, em todos os vídeos, irmãos, eu estou sempre dizendo essa palavra. Não é a placa da igreja que vai salvar você, que vai me salvar, que vai salvar a gente. Não é, irmão. A placa da igreja é só mais um endereço, aonde você está lá servindo a Deus. É um endereço qualquer, como o nosso endereço, o endereço da minha casa aqui, onde eu moro aqui, né? Entendeu? O endereço da igreja não é a porta para entrar para a salvação, irmão. A porta para entrar para a salvação é isso aqui, ó. É a palavra. É a palavra de Deus. Amém? Entra por ela. A porta da graça está aberta. Amém? Porque se o nome da igreja ela tivesse tanto valor, irmão, não estava lá do lado de fora, não. Levando chuva, sol e sereno, não. Estava dentro de um cofre. Entenda isso. Sabe o que é que tem valor da placa da igreja? É o conteúdo dela, dentro dela. O que está dentro dela. A palavra de Deus, né? A comunhão dos santos, que somos nós, né? A união, né? Uns dos outros, né? Aprendendo ali um com o outro. Como diz no livro de Romanos 14, né? Devemos estar juntos para aprender um com o outro, orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros, perdoando um ao outro, orando uns pelos outros, suportando as fraquezas uns dos outros e amando um ao outro e ajudando um ao outro, praticando o que os irmãos da igreja primitiva praticavam, que todos viviam em comunhão. Tinha pessoas ali que não tinha quase nada, mas o pouquinho que tinha eles dividiam, e todos viviam em comunhão e união até no partir do pão, irmão. Não deixe que o espírito do egoísmo, da vaidade, né, da soberba, do fanatismo religioso venha dominar você.
Não seja um hipócrita, não seja um fariseu. Seja um adorador de Deus. Aprenda a adorar a Deus e respeite a igreja que você está. Amém? Se tiver alguma coisa lá que está errado, não critique. Ore para que mude. E se não mudar, irmãos, caia fora. Mas não toque no ministério dos outros. Não se levante contra o ministério de ninguém. Não cuspe no prato que você comeu. Não cuspe para cima, porque o orgulho, irmãos, ele fere a alma. O cuspe, ele pode voltar de volta e pegar na tua cara. Tenha muito cuidado o que você está falando. Preste atenção aonde você está tocando, irmão. Eu e você temos dono. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. A nossa luta é contra potestade e principado, como diz lá em Efésios 6, né? Que fala sobre as armaduras, né, de Deus. Vamos se revestir, irmão, de todas as armaduras. Os dias são maus. Não é, dia de nós, não é hora de nós estar brincando de ser cristão. Satanás não brinca de ser Satanás. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus para todos.